Comissão de Defesa do Direito do Idoso promove blitz na campanha Idoso Não Pode Esperar. Em Poçados, os advogados que serão os novos delegados da OAB na região metropolitana. Sessão do Conselho aprova texto que serve de orientação para os procedimentos a serem julgados pelo Tribunal de Ética e Disciplina. Lançada a campanha Justiça Seja Feita, Hora do Diálogo é essa, que trabalha pela valorização dos advogados públicos. Solenidade na FESAC marca a entrega de carteiras aos novos advogados. OAB Ceará convoca todos os advogados e advogadas para o cadastro da ordem. E ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Acompanhe as imagens da semana no quadro OAB em Foto. No programa OAB na TV Mundo Jurídico, que começa agora. Foi realizada no plenário da OAB Ceará a posse dos novos advogados que serão os novos delegados da OAB na região metropolitana. 12 advogados tomaram posse durante a sessão ordinária da OAB Metropolitana. Agora, eles assumem um cargo de delegados da OAB, trabalhando para a defesa das prerrogativas profissionais nas comarcas da Grande Fortaleza. Para falar um pouco mais da posse, conversamos com o presidente da subseção metropolitana, Rafael Mota. Bem, hoje nós temos a sessão ordinária da OAB Metropolitana, na qual nós empossamos os delegados de cada comarca que compõe a região metropolitana. Quem são esses delegados? São advogados que militam em cada comarca, porque hoje a região metropolitana, a título de exemplo, ela alberga Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Cascavel, Pacajus, Chorozinho, São Gonçalo, Maranguape, em torno de 16 municípios. E cada município vai ter um braço da OAB através do delegado. Rafael Mota ainda nos fala das responsabilidades do advogado delegado. Bem, a função dos advogados delegados, o que eu posso dizer? Ele é o representante da nossa ordem na comarca. Ele ficará responsável pela sala de apoio que cada comarca tem, ficará responsável em defesa das prerrogativas dos advogados, ele que vai chegar com algum colega que tenha algum problema em cada comarca, com o juiz ou com o servidor, se dirige ao delegado, que aquele delegado vai ser o nosso braço da OAB, onde a OAB possa estar a todo tempo e a todo lugar pronta e ativa para atender os colegas advogados. A Fundação Escola Superior de Advocacia do Estado de Ceará vai lançar nos próximos dias o livro Farra do Boi Catarinense, uma análise antropológica, jurídica e jurisdicional de autoria do advogado, mestre em Direito Constitucional e professor do Centro Universitário Estácio do Ceará, Dr. Elano Márcio Vieira Rangel. E para falar sobre a obra, nós recebemos em nosso estúdio o diretor executivo da FESAC, Dr. Vanilo de Carvalho, e o autor, Dr. Elano Rangel. Dr. Vanilo, é um prazer tê-lo conosco aqui no estúdio novamente. O prazer é todo nosso, novamente aqui e colocando mais uma vez a TV OAB, através de você, como uma parceira efetiva da FESAC e já lhe colocando para você, mesmo que informalmente, um título de professor, porque professor é aquele que difunde, né, o ensino, e no caso aqui o ensino jurídico, e isso é o que você também tem feito através das suas entrevistas, chamando, convidando a FESAC na difusão dos nossos cursos e na difusão do nosso trabalho. A presença da FESAC novamente aqui se demonstra que tem muito trabalho, né, sendo feito e tem muito o que mostrar. Então, Vanilo, inicialmente eu gostaria que o senhor ressaltasse aqui para os nossos telespectadores este novo viés que a FESAC está investindo. Ela está estimulando, inclusive, o lançamento de obras jurídicas, né? A instituição é um polo de incentivo à cultura jurídica? Sem sombra de dúvida. A FESAC, né, o próprio nome diz, né, quer dizer, Escola Superior de Advocacia, né, uma ESA, dentre as escolas superiores de advocacia das demais seccionais da OAB no Brasil inteiro. A nossa FESAC, a nossa ESA aqui do Ceará, ela, graças a Deus, tem se destacado e tem recebido aprovação e reconhecimento tanto dos advogados aqui do Ceará, quanto reconhecimento também de outras seccionais. E de tal forma, o nosso trabalho, o nosso empenho é para transformar e para ser fiel à fundação institucional da FESAC, que é a difusão da cultura jurídica, a difusão da formação jurídica. Formação essa que se dá, obviamente, nos cursos,
né, dentro de uma aula tradicional, de uma aula de oferta de cursos, né, já tradicionais, que sempre deverão existir, mas também de cursos afins à prática advocatícia, através, como eu disse, de você mesmo, né, na difusão, né, dos meios de comunicação dos cursos e dos temas pertinentes à formação jurídica, e também de forma especial, que nós temos feito agora, já se criando uma tradição, um chamamento à FESAC de lançamento de livros de autores cearenses especificadamente, né? Aqui em Fortaleza a gente tem o costume já, né? Isso é salutar, obviamente, de lançar livro em clubes, né? A gente vê muito isso, né? De lançar livros em outros locais, mas, obviamente, o grande local, né? O local mais apropriado, né? O local por natureza para se lançar livros jurídicos é uma escola de advocacia. Portanto, a FESAC aqui, mais uma vez, vem apresentar o livro aqui do professor Elano e também vem aproveitar a oportunidade para convidar outros autores para que se apresentem até nós, que nós temos o maior interesse e a maior satisfação do lançamento de livros de autores cearenses. Professor Elano, esta obra foi lançada em primeira mão na Alemanha. Por que a decisão de lançá-la fora do Brasil? Na verdade, essa editora, que é a Omni Scriptum, ela entrou em contato conosco recentemente. E ela se interessou por essa temática, talvez pela tradição jurídica alemã de proteção aos animais. Então nós enviamos o texto até eles e eles decidiram publicar a obra. Então ela foi toda lançada na Alemanha. Há uma denominação brasileira, Novas Edições Acadêmicas, mas a editora, tanto a publicação como a impressão do livro, se dá na Alemanha. Então é por isso. Doutor Vanilo, como o senhor avalia a importância desta obra para a cultura jurídica nacional? Eu te ouvi satisfeito em você dizer que essa obra você já se antecipando dizer que essa obra é de importância para a cultura jurídica nacional, ou seja, vai além dos limites do estado do Ceará. Primeiro, eu gostaria de elogiar muito satisfatoriamente a cultura do professor Elano, que se junta a um conjunto de excelentes juristas, de excelentes professores que nós temos aqui no estado do Ceará, né? Às vezes eu fico assim, em determinados cursos, seminários, congressos, então, assim, eu vejo uma certa ansiedade por buscar nomes de fora, né? Obviamente, o Brasil ele é repleto de grandes nomes, mas muitas vezes eu fico assim pensando se isso ainda não é um resquício de uma cultura, de uma mentalidade de colônia, de achar que o que é de fora é melhor. Não desmerecendo, obviamente, né, como eu disse, os nomes dos nossos colegas juristas fora do Ceará são nomes formidáveis, mas o que nós temos aqui no Ceará é algo de se admirar, também reconhecido, né, pelos os nossos colegas de fora do Ceará. E nessa satisfação, nesse reconhecimento, que é isso principalmente que a FESAC quer apresentar, eu coloco a obra do professor Elano, por ser uma obra de uma literatura não tão comum, né? Muitíssimo pelo contrário, né, professor Elano? Se a gente for fazer uma pesquisa sobre os direitos dos animais, aqui no Brasil a gente vai certamente encontrar parca literatura, né? Então, o professor Elano, ele vem apresentar um material formidável, profundo, bem trabalhado até o ponto de ser lançado primeiro na Alemanha do que aqui no Brasil, né? Professor Elano, vamos nos ater agora um pouco à obra. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como é que se deu o trabalho para escrever esta obra e falar os principais aspectos deste livro. Então, a farra do boi, ela é praticada na região litorânea do estado de Santa Catarina.
E o que me fez pesquisar sobre a farra do boi foi o nível altíssimo de crueldade e maus tratos que são desferidos contra esses animais. Então nós temos uma tradição local de tourada, que seria a vaquejada, mas o nível de crueldade é tão absurdamente maior na farra do boi e que me fez inclinar-me para uma pesquisa mais setorizada no estado de Santa Catarina. Então a farra do boi ela consiste em soltar um animal, toda uma comunidade, né, geralmente comunidade de pescadores, eles se reúnem, compram um boi. Este boi ele é solto pelas ruas da cidade e sofre toda a sorte de maus tratos até cair completamente exausto, geralmente 3 dias depois. Então quando ele cai, ele morre e é carneado entre os farristas, ou seja, cada um deles leva a sua parte. O que chama a atenção é o nível das práticas que se consuma durante a farra do boi. Eles colocam pimenta nos olhos do animal, alguns deles serram os tendões, fazendo com que ele perca a mobilidade. Outros touros, eles são incinerados vivos, né? Jogam querosene no animal e ateiam fogo àquele animal. Há também relatos de bois que se suicidaram no alto mar devido à agonia de serem perseguidos pelos farristas. Então tudo isso chamou a minha atenção. Além de nós já termos uma jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal condenando esta prática. Porque a grande questão que se trava, ela diz respeito ao embate entre normas de direito fundamental. Aqueles que defendem a farra do boi argumentam que se trata de uma tradição, que nós devemos proteger o patrimônio cultural, os direitos culturais, e os direitos culturais eles têm uma guarida, uma proteção constitucional no artigo 215 e 216. Por outro lado, a nossa Constituição Federal ela também protege os animais contra atos de crueldade e maus tratos. No artigo 225, inciso 7º, parágrafo 1º. Se me permita, professor Elano, a gente vê a importância aí do professor Elano. Me lembrou também um caso que tomou repercussão nacional, que foi o caso dos Beagles, lá na cidade de São Roque, que é um caso interessantíssimo, tanto pela questão do direito dos animais, pela crueldade que se cometia ali naquele laboratório, quanto pela questão jurídica realmente, né? Porque ali, né, se a gente bem se lembra, os Beagles, eles eram submetidos a experimentos crudelíssimos, inclusive se colocava material químico nos ônibus para ver a reação que ali acontecia, né, como forma de supor que reação qualquer seria a mesma nos olhos humanos. Mas o que é que aconteceu ali? Os laboratórios, aquele laboratório especificadamente, ele era um laboratório que estava com um alvará de funcionamento regular. Foi preciso, portanto, que houvesse um crime para que a lei fosse mudada, né? Isso aí, né, o que a gente estuda bem no direito, né? Quer dizer, foi preciso que uma manifestação de ativistas invadissem, quebrassem, roubassem os Beagles, que eram propriedade privada, e isso assim motivasse a mudança da lei, porque logo depois, em São Paulo, na cidade de São Paulo, se proibiu o uso de animais para experimentos com indústrias de cosméticos. Ou seja, né, verdadeiramente o que é que a gente precisa, né? Reconhecer o direito, mesmo que a lei seja uma lei que não favoreça esse direito. E a partir daí, lutar com a mudança de mentalidade para que a lei seja transformada. Então, quando o professor Elano coloca aí a questão da farra do boi em Santa Catarina, na verdade, esse boi maltratado, né, esse boi sacrificado da forma pior possível, ele representa todos os animais que são assim tratados, né? Como na internet mesmo a gente vê aqui e acolá cenas horrorosas, né, contra cachorros, né, contra animais domésticos, é uma coisa que
ser tomado de estupor. Como é que pode acontecer isso? Inclusive, esse trabalho ele representa uma quebra de paradigma, porque nós estamos hoje sob o paradigma antropocêntrico. A própria denominação direito dos animais, ela já é por si só revolucionária. Porque quando você diz direito dos animais, você está partindo da premissa de que os animais têm direito. Se eles têm direito, é porque eles são sujeitos de direito. Se eles são sujeitos de direito, é porque eles têm dignidade. Antes não, então, o homem sempre era o centro das atenções. Exatamente. Então, nós sairmos de uma visão antropocêntrica para uma visão biocêntrica. Uma visão que dignifique a vida em sua multiplicidade, e não apenas o homem. Claro. Este trabalho ele representa esta quebra de paradigma. É muito interessante. O conceito de dignidade, ele não é um conceito estático, é um conceito que evoluiu ao longo da história. Então, se nós voltarmos para o século XIX, para a meados do século XIX, por exemplo, aqui no Brasil, e você afirmasse que um escravo ele era um ser dotado de dignidade e de direitos, as pessoas iriam zombar de você. A relação que se tinha entre o senhor e o escravo era uma relação de direito-edade. O escravo era um objeto, ele não tinha dignidade, ele não era sequer considerado uma pessoa. Mas hoje, se você mantiver este argumento, né, você olhar de cima para baixo para outro ser humano, você cometerá uma injúria racial, você cometerá um crime de racismo, dependendo das circunstâncias. Nós acompanhamos aí recentemente o caso do goleiro Aranha. Então, houve uma evolução. A dignidade, como ela é encarada hoje, é muito diferente da dignidade como era encarada há séculos, quando nós vivíamos sob o triste pálio da escravidão. E a fundamentação filosófica, ela existe para esse teu pensamento desde muito tempo. Eu comecei aqui a minha fala citando São Francisco, né? Exatamente. Que chamava, né, não só os animais, mas como os elementos, mas também como os elementos do cosmos, como irmão. Né? Irmão é aquele que é seu par, né? Que é seu igual, né? Inclusive, São Francisco é uma das minhas referências. Pois é, isso é maravilhoso, né? Ele chamava, né? Ele tratava os animais como se fossem irmãos, né? Tratava a lua como se fosse irmão, o sol como se fosse irmã, a água como se fosse cuidava, irmão, que é justamente essa visão. Era a sensibilidade de São Francisco, ele cuidava das abelhas no inverno. Né? Então, ele não fazia distinção se essa vida era grande ou pequena. Biocêntrica. Já tinha a visão biocêntrica. E a gente vê até no relato do Gênesis, né? Quer dizer, o que era o Éden? Né? O Éden era o paraíso. Né? Então, o que era o paraíso? Era onde o homem, né, convivia harmonicamente com todos os seres da criação, né? Tanto com os bichos, e o próprio texto diz que a fera convivia com o cordeiro, né? Quer dizer, existia de fato harmonia. Na medida em que se quebra essa harmonia, então a gente se desvirtua verdadeiramente aí a visão biocêntrica que o professor relata na obra dele. Né? Professor Vanilo, o tempo realmente voou, a nossa entrevista está chegando ao fim. O programa OAB na TV Mundo Jurídico, mais uma vez, parabeniza a Fundação Escola Superior de Advocacia pelas ações que vem desenvolvendo em prol da educação, do conhecimento, e abre espaço agora para as suas considerações finais. Bom, minhas considerações finais sempre versam a gratidão sua pelo convite, a oportunidade por apresentar aqui os nossos cursos, a oportunidade de dizer que a Escola Superior de Advocacia é um polo de ciência, de conhecimento, de difusão do ensino jurídico, da cultura jurídica, né? Apresenta aqui mais uma vez, né, uma obra de um grande jurista cearense para que seja de conhecimento. Aproveito a oportunidade novamente para convidar aqueles que querem também lançar os seus livros de direito e de conhecimentos afins ao direito na FESAC. Serão todos eles muito bem recebidos. Eu queria também aproveitar a oportunidade para colocar aqui alguns cursos nossos, né, deste mês. Com a professora Isabel Mota,
a gente vai oferecer um curso sobre propaganda eleitoral. Agora no dia 25 e de 22 a 25 do presente mês. Com o amigo Hércules Amaral, a gente vai apresentar um curso sobre a judicialização dos planos de saúde, né? Esse de fundamental importância também, agora nos dias de 24 a 26 do presente mês, com o professor Adolfo Braga Neto. A gente vai também oferecer um curso que trata sobre a complexidade das inter-relações sociais, né? E com o professor Rominique Queiroz, mais uma vez, a gente vai oferecer um curso de oratória, né? Que isso aí é o que a gente também se propõe a trazer cursos afins ao direito, de utilidade para o direito. E também com o professor Jair Pereira, a gente vai oferecer um curso de sucessão testamentária, nos dias 11 e 12 de setembro. E por fim, a gente também, né, a agenda do mês de setembro, né, graças a Deus está preenchidíssima com a professora Valéria Estrela. A gente está também apresentando um curso sobre licitações, nos dias 8, 10, 15 e 17 do presente mês. Muito obrigado. Fica então aí a dica dos cursos que serão realizados durante o mês de setembro pela FESAC. Professor Elano, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela obra e eu abro espaço agora para as suas considerações finais. Obrigado, Hervelde, pela brilhante condução da entrevista. Obrigado ao professor Vanilo de Carvalho pelo convite, pelo lançamento da nossa obra na FESAC. E eu espero que esta obra ela sirva para abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes, a nossa consciência a um mundo de maior harmonia, de menos violência. E essa violência, ela pode deixar de ser praticada, inclusive contra os animais. Quando pensamos na questão da violência, nos vem em mente violências de humanos contra humanos. Mas todos os dias nós temos inúmeras crueldades sendo cometidas contra os animais. Que esta obra ela venha acrescentar a essa energia uma maior harmonia nessa relação com os animais. E eu termino a minha fala com um pensamento de Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão do século XIX, no sentido de que ele dizia que nós podemos conhecer o grau de evolução ou maturidade de um povo a partir da forma como este povo trata os próprios animais, né? Fica para a nossa reflexão. Obrigado. Obrigado. Ivelise Maia. A Comissão de Defesa do Direito do Idoso da OAB Ceará promoveu uma blitz da campanha Idoso Não Pode Esperar, que serviu para a conscientização da rapidez dos processos judiciais. A campanha de defesa do direito do idoso foi lançada para chamar a atenção da comunidade jurídica em prioridade do idoso. Essa ação tem o intuito da aceleração dos processos jurídicos. O vice-presidente da OAB Ceará nos fala da importância da campanha. A Comissão do Idoso, levanta essa bandeira importantíssima, que é a questão da prioridade processual, porque por trás aí dos processos que tem parte de pessoas idosas, a lei garante a celeridade processual, a prioridade processual. Então, em não sendo respeitada essa celeridade processual, as pessoas que têm mais idade, elas muitas vezes não chegam a ver a justiça ser feita. Então, é importante que nós, da OAB, cada vez mais incentivemos o sistema judicial a valorizar o idoso, o processo do idoso e respeitar a norma legal que indica claramente que existe para o idoso expressamente uma prioridade. A presidente da Comissão do Idoso da OAB Ceará, Ana Lúcia Gondim, nos fala da necessidade da prioridade dos processos judiciais ao idoso e dos problemas da longa espera. Nós da Comissão do Idoso da OAB estamos mais uma vez tentando sensibilizar a magistratura e os serventuários da Justiça para a necessidade do cumprimento da lei, que é priorizar a prioridade de celeridade processual ao idoso nas tramitações de qualquer ato processual, que ele é parte interessado. Vamos à palavra do presidente com o advogado Valdetar Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará.
Colegas advogados e advogadas, esta semana damos continuidade a duas importantes etapas de trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil. A expansão para o interior do Estado, permitindo estruturas de apoio à classe. É assim que inauguramos uma sala em Santa Quitéria, como também estamos concluindo a sede de Itapipoca e está avançada a obra para a sede da Serra da Ibiapaba, em Tianguá. Desta forma, premiamos os profissionais que, ao se destacarem para os locais mais longínquos, possam ter o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil no exercício da sua profissão. De igual forma, estamos entabulando uma verdadeira luta contra a morosidade do Poder Judiciário. Nos reunimos com a Associação Cearense dos Magistrados, com a Associação Cearense do Ministério Público e no Fórum Cláudio Zé Vilacqua fizemos um grande ato. Mas não podemos ficar só na capital. Levamos a Juazeiro, nesta semana, no Fórum Central de Juazeiro, um grande manifesto, reunindo a subseccional do Crato, a subseccional de Juazeiro, permitindo que a advocacia do interior do Estado, junto com a da capital, demonstrem a sua insatisfação e a sua incompreensão por um judiciário tão letárgico. É muito importante a prestação judicional chegando a contento. Cidades como Catarina, Icó e tantas outras que não têm juiz titulares e que inviabilizam a atividade da advocacia. Essa luta contra a morosidade é prioridade na Ordem dos Advogados do Brasil. Doa a quem doer. A seguir, lançada a campanha Justiça Seja Feita, Hora do Diálogo é essa, que trabalha pela valorização dos advogados públicos. E mais, sessão do Conselho aprova em sessão extraordinária texto que serve de orientação para procedimentos a serem julgados pelo Tribunal de Ética e Disciplina. A gente volta já. Foi lançada pela Comissão Estadual do Advogado Público da OAB Ceará a campanha Justiça Seja Feita, Hora do Diálogo é essa, que tem o objetivo de trabalhar pela valorização dos advogados públicos. A campanha para a valorização dos advogados públicos é de mera importância e os profissionais passam a ter direito a uma remuneração digna. A presidente da Comissão Estadual do Advogado Público da OAB Ceará nos fala da iniciativa que teve para se fazer a campanha. Bom, a iniciativa da campanha é no sentido de divulgar no Brasil inteiro, a nível nacional, a luta em prol da advocacia pública dos estados. Então, como é uma forma de sensibilizar os governos, divulgar à sociedade em geral o que os advogados da administração direta e indireta, os que exercem nos estados. Então, o sentido dela é para que chame atenção, chamamento da sociedade, dos governos, para que vejam a importância desses advogados que fazem o assessoramento direto e os procuradores autárquicos e fundacionais, que foram olvidados no Constituinte original. O conselheiro e integrante da comissão da OAB Ceará, Moaceni Filho, ainda nos fala sobre o objetivo da campanha. Surgiu com a mobilização das categorias de advogados públicos em todo o país, com apoio do Conselho Federal da OAB, e da nossa seccional também da OAB, no sentido de dessa valorização, no resgate da dignidade do exercício da função do munus do advogado público. No próximo dia 24 de setembro, às 19h30, será lançada na sede da Procuradoria Federal, na AGU, que fica no edifício do Office, a obra A Seguridade Social e o Meio Ambiente do Trabalho na Sociedade de Risco, de autoria do advogado, professor e procurador federal Pedro Miron de Vasconcelos Dias Neto. E para falar sobre esta obra, nós conversamos agora com o autor, Dr. Pedro Miron, e com o advogado e procurador federal, Dr. Moaceni Félix Filho. Dr. Pedro, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. O prazer é todo meu. Queria agradecer a oportunidade aqui da OAB na TV, a sua oportunidade de poder esclarecer aqui um pouco da temática e o lançamento desse livro. Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores como surgiu a ideia de lançar esta obra. Tudo bem. O livro ele é fruto de uma pesquisa acadêmica, né, no curso de mestrado, no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará, né, e que redundou numa apresentação de dissertação para a conclusão do curso de mestrado. Né. Ele é um somatório de algumas perspectivas que eu já atuava como procurador federal, algumas ações
regressivas acidentárias que nós propusemos em 2007 e 2008, foram as primeiras ações nesse sentido aqui no estado do Ceará, e eu procurei unir a temática da Seguridade Social e do meio ambiente do trabalho, tendo como referencial teórico o sociólogo alemão Ulrich Beck, né, que é a sociedade de risco. Doutor Marceni, qual a sua avaliação, qual a sua percepção sobre a importância desta obra diante de um tema tão relevante como esse, que é a sociedade de risco? Inicialmente agradeço o convite para novamente estar aqui debatendo um tema de tão grande importância para a atualidade. Parabenizar também a obra que será lançada logo mais nesse mês de setembro pelo colega Pedro Miron, porque aborda justamente uma temática que envolve a todos. Viver em sociedade, evidentemente, traz uma necessária compreensão de que é viver em risco. E risco de diversas naturezas, né? Porque a convivência humana, ela potencializa litígios, né? E essa obra, ela vem analisar uma dimensão desses litígios, né? Que é exatamente a questão do meio ambiente, né? O meio ambiente que, na primeira visão, é tido tão somente como algo macro, algo maior, mas ele também tem um reflexo para o ambiente do trabalho. E é nessa perspectiva que a obra ela investiga esse meio ambiente que deve ser igualmente equilibrado. Portanto, viver na sociedade é viver com a possibilidade de se ver numa situação de risco, e o Estado ele tem essa missão, aliás, um dever, conforme o artigo 225 da Constituição, de prevenir esses riscos que potencialmente podem ocorrer. Então, as políticas públicas devem existir para que a vida em sociedade seja uma vida mais tranquila, uma vida saudável, cumprindo aquilo que diz lá no artigo 1º da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Devemos viver com qualidade de vida. E essa é a missão do Estado e é isso que a sociedade também espera. Sr. Pedro, o direito fundamental ao meio ambiente do trabalho, ecologicamente equilibrado, é um direito constitucional, assegurado pela Constituição. Na sua opinião, existem políticas públicas suficientes para concretizar isso? Como bem colocado por você, o direito é um direito fundamental, elencado pela nossa Carta Política de 88, e é interessante aqui mencionar que quando se fala em meio ambiente, a gente lembra só de Pantanal, né, de floresta amazônica, ou seja, um meio ambiente natural. Natural, né? Verdade. Mas aí nós passamos boa parte do nosso tempo no meio ambiente do trabalho, né? O cidadão ele passa pelo menos 8, 10 horas no meio ambiente do trabalho. E ali existe uma série de repercussões com relação à saúde do trabalhador, com relação a próprios eventuais acidentes de trabalho que ocorrem nesse meio ambiente. E a única vez que aparece a expressão meio ambiente do trabalho na Constituição Federal é justamente no capítulo que fala sobre a Seguridade Social. E aí já foi o meu mote de procurar unir duas temáticas, Seguridade Social e meio ambiente do trabalho, né, abordando essas duas políticas. A investigação acadêmica ela foi no sentido justamente de perquirir essa pergunta que você me fez. Existem políticas públicas da Seguridade Social capazes de promover o meio ambiente de trabalho? E aí eu venho elencar pelo menos duas políticas públicas que, conforme no decorrer da investigação acadêmica, me parece que são, dentre outros possíveis, né, que são passíveis desse mistério. Né? A primeira foi a política pública com relação às ações regressivas acidentárias. Né? É uma temática nova. Como eu falei, eu tive a oportunidade de propor as primeiras ações regressivas aqui no estado do Ceará, no ano de 2007 2008, né? São ações ajuizadas perante a Justiça Federal, né? Eu também, no livro, tenho um capítulo que eu falo de alguns aspectos processuais também dessas ações regressivas acidentárias, e é mais ou menos assim. Existe uma relação jurídico-previdenciária entre o trabalhador acidentado e a Previdência Social, onde ali são pagos alguns benefícios, né? Por exemplo, te dar um exemplo aqui de uma eventual morte, né, de um trabalhador em virtude de condições não adequadas no meio ambiente de trabalho, enfim, não foi salubre, os equipamentos de proteção individual, enfim, uma série de circunstâncias. É pago, por exemplo, um benefício de pensão por morte acidentária aos dependentes desse segurado, desse trabalhador acidentado, né? Pois bem, uma vez verificado que aquele acidente só ocorreu
por culpa do empregador, que não forneceu as condições necessárias, né, não forneceu o meio ambiente do trabalho adequado e salubre. A Previdência Social, por intermédio da Procuradoria Federal, órgão da Advocacia Geral da União, propõe uma ação regressiva acidentária em prol daquele empregador negligente, né, a fim de reaver ao erário, né, a fim de reaver ao erário previdenciário todos aqueles valores, inclusive as parcelas vencidas e as vincendas, porque no exemplo que eu te dei, com relação a uma pensão por morte, nós vamos ter o pagamento à esposa sobrevivente ou o esposo sobrevivente durante um longo período, né? E aí nós vamos trazer também uma questão da rigidez do erário previdenciário além de fomentar uma nova postura do empregador com relação ao acidente de trabalho. Doutor Moaceni, como o senhor avalia essa questão das políticas públicas? É interessante esse ponto que foi levantado, porque, voltando ao artigo 225 da Constituição, o dever de manter o meio ambiente equilibrado, ele é endereçado, né, normativamente para o Estado e também para a sociedade. Ou seja, as empresas, aqueles que oferecem postos de trabalho, devem se preocupar em dar todas as condições para que aquele trabalhador ele exerça o seu labor da melhor forma possível e com menos risco possível, né? Porque, caso contrário, se esse posto de trabalho ele não tiver diminuído o potencial risco naquele exercício laboral, o Estado poderá reaver eventual prejuízo que esse trabalhador, causado eventual acidente de trabalho, venha dar para a Seguridade, para os cofres da Seguridade Social. É interessante que em alguns países é denominado segurança social, né, de seguridade, né, porque na realidade faz parte de uma segurança para o indivíduo, né? A sociedade precisa estar segura. Não interessa a ninguém um trabalhador, não interessa à sociedade, por assim dizer, um trabalhador ou uma pessoa que tenha diminuído ou reduzido sua capacidade laboral. Nós queremos que todos estejam em condições físicas e mentais para desenvolver e bem desenvolver seu trabalho e seu munus. É isso que se espera. Quando isso ocorre, o Estado, ele socorre, mas também ele vai atrás de ser ressarcido por eventual valor pago por um trabalho que não tenha sido bem adequado para o seu trabalhador. Doutor Pedro, como nós falamos nas políticas públicas, o senhor nos disse que tinha detectado duas importantes ações. Uma era a questão da ação regressiva, né? Acidentária, e qual a outra que o senhor iria destacar? Eu queria destacar, só retomando mais uma vez essa questão, que me parece importante, essas ações regressivas acidentárias, elas não são ações temerárias, né? Nós estamos agora com um percentual de procedência das ações de mais de 90%. Já existe uma jurisprudência no âmbito da Justiça Federal, né, dos 5 tribunais regionais federais do país, que vem acatando a tese fundamentada tanto na responsabilidade civil, no Código Civil, como na própria legislação específica, que é a Lei 8.213, no artigo 120. Então, não é qualquer acidente de trabalho que vai originar uma ação regressiva acidentária, não. São somente aqueles casos onde se verifica, através de uma série de circunstâncias, né, da auditoria fiscal do trabalho. Que houve negligência por parte do empregador. São naqueles casos onde há uma responsabilidade comprovada do empregador. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, bem ressaltado por você, a segunda política, que é a política do FAP, que é o Fator Acidentário de Prevenção, quando correlacionado ao SAT, que é um seguro por acidente de trabalho, que é uma espécie tributária, né, uma espécie dentro dos tributos, e funciona também mais ou menos assim. O FAP é um índice, né, um indexador mediante alguns critérios previstos na legislação, que vai implicar no maior pagamento ou no menor pagamento de tributo, através do SAT. Ou seja, quanto mais o empregador fornecer um meio ambiente de trabalho mais adequado, mais salubre, o seu índice de gravidade e de ocorrência de acidente de trabalho diminuir, menos tributo ele vai pagar. Tomás Seni, é preciso também que todos nós tenhamos a consciência de que os danos contra o meio ambiente, eles acabam refletindo no nosso meio social. Isso é o que se chama de efeito espelho, não é verdade? E é interessante esse ponto de vista, porque nós temos a obrigação de fazer cumprir o chamado pacto entre as gerações. Nós devemos preservar hoje para que as gerações futuras possam gozar de um meio ambiente salubre, equilibrado, com as fontes naturais renovadas e renováveis. Claro. Então, nós temos esse legado, essa missão. Não devemos ser egoístas em se tratando de meio ambiente. A preservação dos direitos intergerações. Exatamente. Leonardo Boff, ele fala da ethos, de uma grande ética, ou seja, a casa, a morada de todos. Claro.
né? Nesse sentido, ele faz uma interpretação filosófica interessante de que somos todos interligados e devemos cuidar da nossa casa. Então, o meio ambiente tem essa perspectiva mais global. Doutor Pedro, como o senhor avalia essa questão do efeito espelho? O efeito espelho é um efeito mencionado aí pelo Ulrich Beck, que foi o nosso referencial teórico da sociedade de risco, um sociólogo alemão, já bem referendado no meio acadêmico, né? E ele traz essa sociedade de risco como uma sociedade pós-industrial. Essa sociedade que, diferente da sociedade de outrora, que era a sociedade industrial, em que geria o risco, mas ainda não consumia aquele próprio risco, é diferente da nossa sociedade atual, onde o risco ele é globalizado. Ele deixou de ser um risco pontual em determinado país ou região e passou a ser um risco globalizado, onde o homem ele produz e gesta o seu próprio risco. E aí que ele fala em efeito espelho, né? É gerido para o próprio meio social. E vai ao encontro da temática do... Se volta contra o próprio homem. E se volta contra o próprio homem, né? O homem é o lobo do próprio homem. Como o colega Moacir falou, o meio ambiente, quando ferido, ele vai lesionar, inclusive, as pessoas que nem nasceram, né? É um direito hoje onde se potencializa, né, direitos outros, né? Então, por isso que é para presente e para as futuras gerações, né? E o meio ambiente do trabalho é um pouco esquecido, me parece, nessa temática. E é onde o homem passa boa parte. Eu queria te dar só um dado que é importante, que eu tenho aqui da Organização Internacional do Trabalho, é que o Brasil ele se encontra no ranking, que não é dos mais favoráveis, que é no 4º lugar em taxa de mortalidade de acidente de trabalho. Ele está à frente apenas da Coreia do Sul, do El Salvador e da Índia, né? Então, é uma posição de 4º lugar, mas num índice bem desfavorável, né? E eu acho que essa temática, ela, ainda que minimamente, mas vai ajudar, vai causar pelo menos algumas reflexões, né? O que é que a gente pode melhorar nessas questões, nesses desdobramentos entre seguridade social e meio ambiente do trabalho. Doutor Pedro, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, parabeniza pela obra e abre espaço para as suas considerações finais. Eu que queria agradecer aqui a oportunidade que você está me prestigiando aqui e na OAB TV, podendo estar divulgando um pouco desse trabalho acadêmico, né? Que foi um desdobramento de uma pesquisa acadêmica na UFC, a quem eu agradeço também o programa de pós-graduação em Direito da UFC, assim como todos que contribuíram direto ou indiretamente para a obra, e fica o convite aí lançado para todos que puderem comparecer, assim como também vai estar o livro também à venda nas livrarias, né? Mas eu queria só agradecer. Obrigado. Então, Moacir, somos gratos pela sua presença e abrimos espaço para as suas considerações finais. Novamente agradeço o convite, é uma grata satisfação poder aqui novamente falar um pouco da atuação do procurador, do advogado público, dessa relação do Estado com a sociedade, notadamente em temas de relevante importância e de interesse geral. Agradeço pela oportunidade. Ivelise Maia. A sessão do Conselho aprovou em sessão extraordinária o texto do Regimento Interno do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Ceará. O texto é pioneiro da seccional e serve de orientação para os procedimentos a serem julgados pelo tribunal. O texto aprovado seguirá para a comissão revisora, que tem a finalidade apenas de alterar o que foi proposto pelos conselheiros na sessão extraordinária. Além do pioneirismo, o regimento interno vai possibilitar mostrar o procedimento de funcionamento e a celeridade dos processos disciplinares. A OAB Ceará convida todos os advogados e advogadas para realizarem a atualização cadastral. O advogado passa a ter acesso a uma série de serviços e vantagens oferecidos pela OAB Ceará. A coordenadora da campanha da atualização cadastral da OAB Ceará, Roberta Vasques, nos fala de como é feita a efetuação da atualização cadastral e seus benefícios. Bom, a atualização cadastral é uma grande campanha do OAB Ceará, onde os advogados e advogadas, estagiários e estagiárias deverão atualizar o seu cadastro via site da OAB, ceará.org.br ou presencialmente, pessoalmente, nas salas dos advogados, na sede da seccional e das subseções, munidos de um comprovante de endereço atualizado. A atualização cadastral será do dia 8 a 30 de setembro. É uma grande campanha. A gente pede a divulgação dos colegas, advogados, estagiários, para que nós realmente possamos
divulgar ao máximo e ter um cadastro atual e, como eu ressaltei, a OAB está cada vez mais próxima de vocês, colegas advogados e advogadas. E em instantes, as dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas. E as imagens que marcaram a semana no quadro OAB em Foto. Na sede da Fundação Escola Superior de Advocacia, FESAC, aconteceu a solenidade de entrega das carteiras aos novos advogados. Foi um momento importante e de reconhecimento a todos os novos profissionais. Sentimento de satisfação e felicidade são as palavras utilizadas por todos os novos advogados. Com a vermelhinha na mão, os 45 bacharéis em Direito passam a ingressar em uma das maiores instituições de classe do Brasil. Saí de lá com a carteira da OAB na mão, a vermelhinha na mão, como gosto de dizer, e o coração na outra. Não lembro qual é a mão que estava o coração ou a carteira, mas estavam as duas ocupadas. Porque vinha do interior do estado, eu sou lá do Arneiroz, uma cidadezinha pequena, lá no sertão dos Inhamuns, porém regência universitária, com todas as dificuldades que são naturais aos estudantes, sobremodo aqueles que vêm do interior, mas com orgulho muito grande, uma felicidade muito grande de ser advogado, de ter passado pelo exame de ordem, de ter me formado em Direito, mas recebi a carteira, tomei compromisso e agora? Os novos profissionais do direito falam que a realização do sonho obteve muita dedicação, foco e disciplina. É uma satisfação muito grande, né? Como já foi falado aqui na solenidade, é o encerramento de uma fase e o começo de outra, né? O trabalho, agora é a profissão, é o que você vai ser profissionalmente na vida. Dá um pouco de insegurança, mas é uma satisfação muito grande, depois de muita luta, muita batalha, chegar até aqui. Essa carteirinha significa uma realização de um sonho, né? Uma meta cumprida, que após ser formado, passar no exame de ordem, você agora finalmente pode exercer a advocacia. Porque eu vou receber minha carteira e vou poder exercer minha profissão. O início para o que, não só da minha profissão, para o que eu quero da minha vida, que eu vou querer defensoria pública. Você conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós brasileiros percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Por isso não perca tempo, faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações é só ligar para 3464-3991. Vamos agora às dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Tribunal de Contas de Minas Gerais, inscrições até 14 de novembro. Defensoria Pública do Rio de Janeiro, inscrições até 29 de setembro. E as imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também o programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã, sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail,
oabnatv@oabce.org.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Até lá.